iniciar ahora la parte conversacional. Yo voy a moderar esta parte y bueno, tenemos que tener en cuenta que también hay gente detrás del aparataje y que nos están viendo pues, en sus casas o en la Fundación Tapies, y tenemos también un poco que pensar en ellos a la hora de integrarles en el debate. La manera en la que va a funcionar es, bueno, el propio Rubén va a recibir quizás comentarios o preguntas a través del chat y él pues pedirá también la palabra y nos leerá o hará un resumen de esos comentarios y de esas preguntas, ¿no? Pero quizás hemos pensado primero, bueno, pues que lo más natural es, utilizando un poco, ¿no? Lo que nos hemos propuesto de la naturalización, la desnaturalización. Bueno, quizás es empezar por el aquí y el ahora, o sea, empezar desde, ¿no?, las preguntas que puedan surgir, los comentarios en Bulegua, y luego dar palabra en el medio o a modo de interrupción a los comentarios que puedan venir de fuera. También igual me gustaría empezar con unos breves comentarios para recapitular algunas de las cuestiones que nos has planteado con esas cinco partes, ¿no?, esas 5 ideas. Es curioso porque también, bueno, en relación a la presentación que ha hecho Miren, ¿no?, y la lectura colectiva que hemos hecho de las instrucciones de self-service, yo he tenido una sensación como rara y nueva, quizás por esa lectura colectiva y no una lectura individual en casa, en silencio y no en voz alto, de pensar quizás también en las instrucciones, en el caso de self-service, como un retrato, un tabló distópico, ¿no? Hablabas de la idea de cómo para nosotros hoy en día ha cambiado esa idea de futuro hacia catástrofe, ¿no? Y era curioso cómo para mí esa lectura de ese documento que nos viene en la cápsula del tiempo y abrimos hoy, también tenía como una parte distópica, ¿no? La chatarra, bueno, todas esas escenas que propone Capro que también ponen en cuestión la idea de progreso, ¿no?, que también está como muy implícita desde Duchamp, ¿no?, en el momento en el que una hélice, o sea, un elemento, un objeto del progreso se convierte, es susceptible de ser convertido en obra de arte, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha parecido como curioso y también, bueno, en relación, por ejemplo, a la idea del happening, en todo momento releyendo un poco el texto que nos proponías de la educación del desartista, pero también, ¿no?, estando en esta situación de reinventar un happening, algo que se me planteaba como pregunta y que todavía no he resuelto y quizás entre todos podemos conversar, es la diferencia entre performance y happening, ¿no? Por un lado, obviamente, una forma de entenderla puede ser la performance sujeta a la expectación, en el que el espectador no es partícipe, sino que es simplemente espectador, y el happening, aquello que invita, ¿no?, a la participación y a la actuación del espectador, ¿no? Pero, bueno, oyendo tus palabras y oyendo tu presentación también, se me planteaba si el happening en sí mismo también podría ser como aquello que trata de prestar atención a una transformación, ¿no?, que sucede entre el objeto del arte, lo que era el objeto del arte, ese objeto como autónomo, esa obra de arte aislada, y su transformación en posible práctica, ¿no?, en la que también quizás práctica artística, no ya un objeto aislado como resultado, sino que es una práctica artística bueno, que tiene otra temporalidad, que tiene también otras relaciones con los espectadores, etc., ¿no? Entonces, no sé si esto es algo que Capro, desde el happening, también está planteando o no, o cuál es un poco esa relación del happening con la performance, ¿no? Y bueno, eso también creo que algo interesante es la idea que apuntaba sobre el pragmatismo, ¿no?, como esa idea de la experiencia
la recoge o se inspira también Capro en Dewey desde un pragmatismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede con ese pragmatismo en este momento actual, ¿no? O sea, ¿cómo nos llega esa idea del arte pragmático, ¿no? O sea, hablabas de, por ejemplo, de Andrea Fraser, de cómo ella de alguna manera se sitúa en una posición contra o distinta a Capro, en el sentido en el que ella está poniendo en cuestión bueno, pues todos esos contratos que supuestamente no se tienen en cuenta, pero desde un pragmatismo, ¿no? desde ofrecer unos servicios, ¿no? desde el arte como un facilitador de servicios, ¿no? Otra vez como algo pragmático quizás, ¿no? Entonces, pero sin embargo, eso son como comentarios, tampoco creo que bueno, o sea, que quizás pueden volver a salir, ¿no? O sea, entre todos y podemos tratar de hablarlos juntos, pero sí que me gustaría que empecemos por alguna pregunta vuestra más concreta o ¿no? Algunos creo que tienen muchas preguntas apuntadas, ¿no? Decían por ahí. Pello decía. Bueno, yo sí que tengo alguna cuestión. Bueno, no es tanto ninguna pregunta, simplemente un comentario en relación al tema famoso arte y vida, ¿no? Reactivar otra vez un poco herencias, ¿no? Ya de los 60s y traerlas aquí un poquito a la hora, ¿no? Bueno, voy a leer un pequeño texto, precisamente Capro, que habla de esto, y dice: abandonar el arte es el arte. Y subraya, pero para abandonarlo tienes que tenerlo, de alguna manera, ¿no? Lo defino, ese arte o pensamiento cuya identidad y como arte debe de permanecer desconocida para siempre. Para responder a la pregunta crucial, ¿qué es el arte podría ser o podría no ser simplemente hacer arte, sea lo que sea, en tanto que no pueda ser identificado. Entonces me parece interesante la palabra de la no identificación, el tema también de para abandonarlo tienes que hacerlo, es decir, un poco la práctica, un poco el recurrir a la práctica del arte, un poco no sé cómo decirte, la práctica, o sea, el trabajo en arte, y luego el tema de la identidad y de lo desconocido. Es decir, el tema de la exhibición puede ser la transparencia, lo desconocido de alguna manera puede ser no lo oculto en términos de románticos, de lo que no se sabe, sino lo que se quiere que no se sepa, ¿no? O sea, un poco en diluir ese tipo de, digamos, de identidad como bien clara a muchos niveles, no solamente desde el trabajo institucional, sino el anti-institucional también que se da, yo creo. O sea, no sé. No sé, es un comentario, no es una pregunta, ¿no? O sea... No sé. Claro, no tengo como responder directamente, sí. Pero lo que hablas me hace recordar de uno de sus textos de este libro que estaba aquí, de esta coletánea, ¿no? Que ahora no sé exactamente cuál, pero que Capro contrasta en términos de esa saturación de historia, habla acerca de una especie de naivete un poco como necesaria para romper un momento de impasse, ¿no? De estagnación, cuando las cosas parecen que no abren, que no apuntan como una salida, que se percibe una saturación. Entonces me parece que eso es muy consciente para acá, pero moverse para una región que es un poco ese desconocido, ¿no? Eso me parece uno de los aspectos más interesantes de leer los textos ahora, ¿no? Con esta distancia, perceber como para él, como siendo un gesto consciente de moverse para otro sitio que no domina completamente, ¿no? Y eso para él tiene algo de una especie de naivete, no sé si dice así, ingenuidad, que me parece interesante como una manera de arriscar, ¿no? Correr un riesgo. Quizá un poco en relación a la idea de juego que planteabas también antes, ¿no? Y de la necesidad de cada... En relación a la idea de juego y también de la necesidad de él de apartarse, digamos, de esa vía un poco
¿no?, del trabajo conceptual que consiste en archivar, en fin, un poco de vivir un poco ese momento, ¿no?, así muy sesentón, muy del momento, no sé. Una cosa que me parece así también muy cerca de este tema que estamos aquí hablando, de que todo momento vuelve. Es como que perceber como los artistas, ¿no?, como Capro, como se arriscan, ¿no?, como se mueven para el desconocido, o que una área que no domina completamente bien, pero procura construir cosas ali. E como é difícil no sentido de que, vamos dizer assim, na medida que se reconhece a prática artística como tendo essas mediações da instituição, que não está apartada do mundo real, e que para ser maneiras de compartilhar, de trazer isso para mais gente, não? Se pensarmos um pouco num tema que é muito interessante com a ideia das vanguardias, a ideia de uma pedagogia da vanguardia, na medida que nas vanguardias não têm a priori um público formado, então que produzem choque, o trauma desse encontro com algo que não dominamos, e que neste choque não têm a ideia de simplesmente produzir um trauma, vamos dizer assim, repulsivo, pero que nesse choque a ideia é se reconstruir, não é uma pedagogia, há algo, novas ferramentas que são produzidas aí, que são as ferramentas de compartilhamento. Então, isso é muito generoso para o artista, e nesse sentido, claro, é muito claro como Capro se move para a universidade, como se associa generalmente o artista, o educador, um pouco aí, que esta associação também vem com a ideia da pedagogia das vanguardias, não? De formar um público, produzir a recepção. Quer dizer, o que se traz de novo se planteia como um sítio de aprendizagem de algo que é compartilhado. Pero como neste circuito que para nós outros é tão natural, vamos dizer assim, compreender artista, museu, galeria, instituição, a ideia de um circuito de arte, de um sistema de arte. Como nesse sistema, o artista desenvolve esse papel, não? Mais heróico, esse rol mais heróico de lançar-se no vazio, pero de maneira muito desproporcional. No museu, no mercado, não arriscam por isso, não? Então, quando vemos Capro dialogando para o museu, ou mesmo Yoko Ono, ou que seja, não? Artistas que, num certo momento, procuraram inventar suas práticas, como a invenção institucional ou a invenção da economia desse processo não seguem no mesmo, na mesma inventividade, vamos dizer assim. Então, é um problema que Capro inventa coisas, procura transformar seu rol como agente de produção, de fabricação de uma coisa, mas ao mesmo tempo como se move muito mais lentamente na maneira de construir a recepção disso. Então, isso me parece muito dramático, na verdade, como o museu se transforma um pouco comparado com o ritmo de invenções dos artistas, como o mercado não se transforma quase nada, não? Porque sigue, não? Uma feira de arte, a economia de arte se move basicamente por objetos, não? Pintura ou escultura, que seja, não? Isso sigue sendo mais... E, claro, há cambios aqui a colar, pero, não sei, uma coisa que me aparece muito claro quando leímos Capro, me parece, como o ritmo de transformação desses outros agentes deste circuito é muito mais lento, não? É algo que muitas vezes não temos em conta, não? Que essas partes se movem em diferentes velocidades, não?
Isso é algo que deveríamos perceber mais claramente, né? Pues sí, claro. Esa diferencia entre la performance y la lo has pensado o sea, quiero decir. Esse é um tema, claro, importante que é muito acessado em termos também de uma didática, não? E de uma pensar em termos das categorias, não? Se realmente se hace uma diferença, não? Que é rápido, mas involucra o público, aí como que uma imprevisibilidade, e a performance de alguma maneira incorporaria elementos que restaurariam talvez uma relação palco-plateia, uma pragmática de toda esta mecânica, da encenação, da relação do artista com a pragmática do circuito, né? Se hace mucho essa diferença, ¿no? Pero Capro não habla de performance, ¿no? Para ele, de los happenings cambiou para as atividades, que chama de activities, ¿no? Que é uma região muito liminar, muito fronteiriça, ¿no? Uma coisa muito difícil de recuperar. Mas há episódio que eu gostaria de comentar também, que é uma experiência que tive em Rio, uma vez, que no início dos anos 90, que estava comentando antes, um teórico e escritor norte-americano que se chama Richard Constantinez, que é um editor muito importante e um teórico, editou muitas coisas de John Cage, desse grupo em torno de fluxos. Tem um livro teórico que se chama The Poetic of Mixed Means, se não me engano, que é algo acerca da ideia intermídia, de mixed media e tudo isso, médios múltiplos. Então, eu e um amigo, que por coincidência é Alex Hamburger, que temos essas cartas nesse livro, ali, fomos esta apresentação de Richard Constantinez, creio que em 90, 91 em Rio, que estava viajando com isso, essa palestra patrocinada pelo consulado, um programa cultural do consulado norte-americano, da agência cultural e tudo. E depois fomos ali cumprimentar, não conhecia, e thank you for your presentation, essa coisa assim. E não sei porquê, porque tinha umas referências de Capro já, uma curiosidade, perguntei para Constantinez, e Alan Capro? E sua reação me impressionou muito, porque foi, Capro, he's crazy, completely crazy. Capro is crazy. Eu disse, ué, que reação forte, não? Assim, como que imediata, não foi uma reação ponderada. Capro, não era uma reação desse teórico, uma reação quase que para mim, claramente traía um testigo, não, de alguém que era parte do mesmo grupo, não, do mesmo meio. Então, me pareceu muito curioso, eu não sei, mas ficou claro que mesmo para seus colegas, seus contemporâneos, os restos de Capro eram também restos limites, não, que claramente e conscientemente se aislou de sua própria comunidade e criou um antagonismo em sua própria comunidade, que seria o grupo que ajudou a criar, a construir John Cage, Fluxos, as famosas classes de Cage, em que os alunos foram Capro e não sei o que mais, de Higgins, isso ou aquilo. Isso está bem mapeado nos livros de História da Arte Mecânica. Então, fiquei muito impressionado, porque para Constantinez, que era uma figura clave da teoria deste grupo, Capro sabia completamente. Não havia nada para dizer. Crazy, completely crazy, aislou-se. Então, me pareceu muito curioso, assim, como na medida de lo que estava haciendo naquele momento, em termos de sua própria pequena comunidade de práticas, que claramente saiu de um campo que não lhe interessava mais.
negociar qualquer tipo de pragmática. Era mais interessante voltar para a universidade, me parece, não? E ali esperar um tempo de recepção. E é tão interessante como, lendo agora, parece que se tem um tempo de recepção. E como é curioso esses tempos na prática artística, não? Como se tarda a se construir a recepção de algumas coisas que no primeiro momento nadie les interessa, não? Mas depois nadie é um exagero, claro, porque se mantém, se publica, se organiza, mas de uma maneira, mesmo no grupo mais avançado naquele momento, o Capro estava como que extremo e não compreendido. Desde la Fundación Tapias han hecho una introducción en el chat, que os leo. Dicen: Ricardo, antes de nada queríamos agradecerte que haya comenzado hablando de la responsabilidad, y lo escribo en mayúsculas porque para nosotras es una de las claves a la hora de entender la práctica de Capro. Para ser conscientes hay que creer, y eso parte de la responsabilidad. Y en ese sentido, siguiendo tu presentación, muchos de los aspectos que mencionas nos hacen pensar en algo que hemos reivindicado como uno de los temas de la exposición e importante a la hora de hablar de Kaprov, y es la conexión con el movimiento feminista, con el que Kaprov entra en contacto en la Women's House y que le lleva a enfrentarse a alguna de las problemáticas que mencionas, sobre todo en relación a la solución de practicidades. En este sentido, sería la apropiación, escrito entre comillas, de la metodología feminista de la puesta en común como parte del proceso de trabajo, que refiere a esa toma de conciencia y que potencia esa idea de las micropolíticas a la que apuntabas antes. Esto sería la forma de que la experiencia o esa transformación de la subjetividad se comparta de forma colectiva. Es un comentario, ¿no? Gracias. Yo concordo. Estoy de acuerdo. Un poco siguiendo en la misma línea que comentaban desde la Tapia sobre la responsabilidad, yo giraría un poco más como has comenzado hablando, hacia el concepto de participación, que lo has nombrado al comienzo, que tú lo utilizas en algunas ocasiones, en la pieza que nombró también Miren, la de Quieres participar en una experiencia artística, y has comenzado un poco hablando de los gestos de responsabilización del otro y cómo la participación consiste en eso, en los procesos de inclusión y de generar una salud social, has dicho, y has acabado hablando de cómo hacer eso a nivel más a través del juego, de generación de sociabilidad e incluso de comunidad, has llegado a decir, ¿no? Entonces, quizá explotar un poco, que nos hables más desde tu punto de vista y desde tu experiencia artística también el concepto, la noción de participación, que es en sí compleja y arriesgada y temible en algunos casos también. Sí, gracias por su pregunta, porque ahí también puedo hacer unas conexiones con mi propia práctica, lo que me facilita conectarme con algo de la práctica de Capro. En términos de mis proyectos, lo que veo más próximo, la verdad, de las estrategias de Alan Capro son la serie que llamo de Eu, Você, Yo, Tú, coreografias, juegos y ejercicios, ¿no? Es una serie que hago, que es algo que organicé a partir de los diagramas que construyo, que dibujo, que departen siempre de los pronombres, yo y tú,
Y entonces con camisas o remera, no sé cómo, camisetas en dos colores, rojo y amarillo, unas con el pronombre yo y las otras con el pronombre tú, en portugués eu, você, o en inglés you, me and you, hacer coreografias, juegos y ejercicios. Esta serie que percebo en mi trabajo que es lo que veo más directamente relacionado con el trabajo de capo, porque, por ejemplo, no hay como capo las notas de estas series, no hay espectadores. Es un grupo que hace estos juegos, ejercicios y coreografías solamente para el grupo, no hay nadie, no hay esa relación de platea, ¿no? De audiencia, de espectador, alguien que está ahí solamente para ver o oír. Los juegos, las acciones acontecen solamente para el grupo, puede ser en un espacio público. Las personas pueden quedarse curiosas y pensar qué grupo es, qué personas son estas. Pero las acciones performativas se hacen sin espectadores, ¿no? Entonces, y es un trabajo acerca de dinámica de grupo. Tardó un poco para mí comprender esto, mas ya hizo una serie de estas acciones, en general son workshops o parte de una residencia, trabajos con grupos de estudiantes de arte o interessados, já trabalho com alguns artistas também, mas é um trabalho de dinâmica de grupo, por exemplo, que somente funciona se se constrói durante o processo um grupo. E quando se percebe durante o processo que o grupo está formado, parece que qualquer coisa que hacemos está automaticamente incluída no trabalho. Parar num restaurante e comer, se todos estão com essas camisetas, caminhar por la calle, dialogar com a arquitetura, hacer líneas quando nos movemos, etc. Então, há ponto desta prática que quando o grupo se forma, todo é incluído como parte do trabalho, todos os gestos e tudo mais. E a solução que me pareceu interessante nesta série para atrair ao público, porque não me interessava também que este trabalho terminasse assim, somente para o grupo, porque aí a experiência pode fracassar completamente, mas quando é bem sucedida, se cria em grupo, há um momento que é deste prazer, não? Dessa satisfação, não tanto um prazer, mas também um prazer, não? Também uma satisfação de estar juntos, de ser algo como coletivo, como grupo, vivenciar esta mescla, essa relação indivíduo-grupo, em que supostamente desaparecemos em termos de grupo, mas como disse Paulo Vino, por exemplo, para ele, o sujeito solamente se manifesta em sua máxima potência no grupo, Então, para ele não há esta dicotomia indivíduo-grupo. Ao contrário, quando o grupo funciona, é esse momento em que o indivíduo está mais, não? Então, há este momento da dinâmica do grupo em que todos contribuem e tudo mais, usando uma terminologia de Ligia Clara. Esta experiência continua solamente na memória do corpo do grupo, com toda a dificuldade de representar. Quando termina, como foi falado que se passou naquela semana tão interessante, vamos juntos, as palavras não são suficientes, temos que trabalhar muito para construir uma narração e tudo mais. Então, claro, é uma experiência com toda a sua intensidade que sobrevive na memória do corpo de los que participaram. Pero lo que hago es tentar producir un vídeo de lo que pasó, que no hay obligatoriedad que sea un registro, un documental. Es un vídeo que utiliza toda la libertad que un vídeo puede tener en términos de edición, sonido,
banda sonora. Entonces, el vídeo es reinventado después y hay siempre una cámara que se mueve de mano a mano. Si hay alguien para filmar, que sería el vídeo, el cameraman, camerawoman, es decir, esta persona también tiene que estar con una de esas camisas, tiene que ser parte del grupo. O que también me gusta mucho es que esta cámara se mueve por las manos de todos. Entonces, el tipo de imagen que se produce es una imagen que no hay este apuro técnico profesional, pero es una imagen que incorpora en su producción esta dinámica también del grupo. Entonces, la idea es hacer un vídeo después que pueda producir para una audiencia algún tipo de experiencia que pueda producir algún sentido después. Mas para el grupo, aquilo se queda solamente el grupo tiene acceso a lo que fue cada experiencia. Entonces, en este trabajo, en esta serie, es donde encuentro más relaciones más directas con el trabajo de campo, porque es un momento de estar junto y hacer estas coreografías, que son el cuerpo se deslocando en la ciudad, en la arquitectura, pensar estas dinámicas de grupo en que es interesante movernos y hacer estas líneas colectivas, que es también una especie de dibujo colectivo. Son acciones gratuitas que fortalecen esta construcción de una dinámica de grupo y que no son representables, pero pueden ser recreadas después. Entonces, por ahí quiero me gusta producir una conversa más directa con el trabajo de campo. Esta otra serie tú gostaria de participar de una experiencia artística, que también juega con este tema artístico de una manera un poco ambigua, ¿no? Pero al mismo tiempo es un modo de construir protocolos acerca de cómo puede existir algo en términos de una propuesta de arte contemporáneo. Entonces, la idea es enfatizar los protocolos. Yo soy el artista, el otro el participante, para después poder borrar un poco. Porque empieza como una formalización de una relación. Yo soy el artista, yo tengo este objeto y hago una pregunta. ¿Usted gustaría de participar de una experiencia artística? Y tú puedes decir no, yo no continúo. Puedes decir sí, tal vez, y ahí algo puede seguir. Entonces, este objeto es como un objeto relacional con el cual yo puedo construir un contacto con otros. Este otro puede ser un individuo, puede ser también un grupo, un colectivo o una institución. Pero el objeto no es lo importante. Lo importante es la experiencia que puedes proponer y hacer con este objeto. Después el objeto sirve para otros y el problema de cómo documentar esta experiencia, cómo representarla, es un problema tuyo, vamos a decir así, del que participa. Y después esta participación vuelve para mí, de alguna manera, con una pregunta sobre la cual yo tengo que reaccionar. Y ahí, entonces hay una inversión, porque entonces yo paso a ser el participante que tengo que relacionar con lo que fue hecho de alguna manera. Y los participantes pasan a ser propositores de obras de arte, ¿no? Que son muy misteriosas, enigmáticas, fascinantes. Entonces, en este proyecto, en fin, usted gustaría de participar de una experiencia artística, hay una encenación, no encenación, mas hay una cartografía del circuito de arte en que se procuran cartografar estas mediaciones. El diagrama de este proyecto é um diagrama de produção que é diferente dos outros diagramas, porque é um diagrama que não termina nunca e que eu nunca saco nada do diagrama, nunca borro nada.
nenhuma parte, solamente incluo novas partes. Então, agora já é um grande diagrama com muitas capas que vão sendo acrescentadas na medida que estas experiências vão acontecendo e que eu compreendo limites do meu projeto e necessito renombrá-los ou redirecioná-los, pero sem sacar uma parte, solamente acrescentando. Então, é um diagrama que solamente se expande de alguma maneira e que produz um grande arquivo de todo o que foi hecho. Agora, este ano, 2014, se completam 20 anos que esse projeto começou e já tenho um imenso arquivo e que me cria uma dificuldade no sentido interessante da palavra, que percebo que não é um trabalho para mim somente, como vamos dizer, artista, na verdade é um trabalho que deveria ser coletivo e compreendi que as respostas, as reações, as experiências de todos os que participam, na verdade não estão falando comigo, Ricardo, não é artista, mas estão falando com o campo da arte contemporânea, estão produzindo comentários acerca do meu projeto, mas também comentários acerca dos protocolos da arte contemporânea. Há um termo que uso, que é uma ideia de um romance crítico, uma novela crítica, no sentido, vamos dizer, de uma polifonia, de todas as ações dentro do projeto, eu vejo como linhas de um grande texto coletivo, de um pensamento coletivo, que está produzido, não? E que sim, está aí para ser organizado. Me rol agora veio um pouco como sempre foi, de procurar não cerrar o projeto, sempre mantê-lo aberto para que possa continuar como uma espécie de administrador da rede coletiva deste projeto. Iniciar este comentário que para mim me parece curioso, não? Por exemplo, que é uma rede social, como empezó mucho antes del Facebook, y si abro una página en Facebook de ese proyecto, es proyecto termina completamente, no puedo hacer eso. Y incluso yo no tengo Facebook, porque ahora no me empezó, no sé. Eso no importa, mas es algo en proceso que virtualmente, no sé, no tem fim. Daqui a 200 anos, como este objeto é múltiplo, sempre vai ser uma nova peça, de acordo com as instruções, aí uma dimensão, uma maneira de construir, de pintar e tudo é igual. Então, incluso é um projeto que pode seguir funcionando depois do tempo de vida do artista, porque o tempo de recepção é muito maior, como qualquer trabalho de arte, é outro tempo de recepção. Então, é um projeto que dentro de minha própria produção tem uma singularidade. Incluso, como estávamos falando uma vez pela internet, neste momento também veio a necessidade de produzir um contrato específico para este projeto, para poder construir as relações que este projeto deve construir em termos das relações com a instituição. Porque é impossível confiar, vamos dizer assim, numa instituição se não tem nenhum contrato. A única maneira, neste mundo que vivemos, é ter um documento firmado com o que pode ou não se pode fazer. Então, se eu quero que este objeto se quede em algum sítio e que este objeto pode sair deste sítio, ser cortado ao meio, destruído, e se esta instituição parecer como novos objetos, em algum momento é necessário regular isso de alguma maneira, em termos de todos os interesses que se associam a qualquer objeto de arte contemporânea, são múltiplos. Então, enfim, é um projeto que abre muitas frentes assim, interessantes. E eu poderia ser somente isso. Poderia dedicar-me todos os dias, porque há muita coisa para ser, mas não quero. Justamente também para evitar esta dedicação exclusiva
num único projeto, porque perderia uma dimensão, uma perspectiva. Então, prefiro fazer muitas outras coisas também, como maneira de criar outros diálogos com esta prática, e não ser somente este projeto. Mas aí há muita coisa a ser ali também. Estaba pensando solamente algo que... Nada, un comentario únicamente uniendo también a lo que comentaba antes, a la pregunta de Bea, de la idea de juego, tanto en tu trabajo como en el de Capro, y que está, digamos, vehiculado por esas acciones, bueno, vehiculado por la idea, por una responsabilidad, un contrato incluso entre varios, ¿no?, que son acciones gratuitas, y ahí como que digamos que está gravitando ahí la noción de el trabajo, que me gustaría que la idea de trabajo, porque claro, tú estabas hablando de trabajo artístico, del work, ¿no?, y me gustaría en esa toma de responsabilidad de cada uno, dónde queda, o sea, la noción de trabajo, tanto como trabajo artístico, pero también como trabajo versus acción gratuita, ¿no? Sí, esa dimensión. Sí, no, es un tema muy difícil, creo que para todo artista hoy, no sé, todo el tiempo, pero sobre todo hoy, en este mundo, en este pragmatismo, en esta hiperinstitucionalización, ¿no?, que, y ahí también resoa muy claramente cuando Capro escribe que el trabajo del artista sería como retardar al máximo la recepción o la institucionalización, inevitable. Pero la institucionalización plantea problemas difíciles de solucionar. A medida que el proyecto se torna más conocido, que se constrói diversas audiencias, que la escala se amplía, outros problemas se difíceis, não? Então, você gostaria, ele é sobretudo baseado numa relação de confiança mútua, e meu trabalho, que eu ofereço, propongo na invitação, no que, se miramos tudo que foi produzido por estes participantes, é impressionante como se hace muito trabalho em resposta. É fascinante. Assim, é algo que, incluso, eu pongo para mim limites, porque às vezes eu não tenho palavras para falar disso, e não creio que eu tenho que ter as palavras. Outros têm que se posicionar aí para produzir este discurso. Por exemplo, vamos dizer, nas relações artista-crítico, entre artistas e críticos, artistas e escritores, sou abordado por críticos, vamos dizer, que se interessam em escrever sobre o meu trabalho, mas nunca escrevem sobre as experiências hechas como se fossem obras. Eu tenho que estar em meio, porque me parece um erro. Deveria haver uma relação direta entre esse escritor e o que foi produzido, porque há muito trabalho nas diversas reações. Vídeos, experiências incríveis, pessoas que tatuaram seu próprio corpo, referências ao projeto, coisas que me impressionam muito. E eu vejo aí como uma relação de reconhecimento de esforço de trabalho sendo respondido por outro esforço de trabalho. E, ao mesmo tempo, tenho que proteger o projeto de certas relações econômicas do ciclo de arte. Isso é também difícil. Como eu não posso ter nesta relação contratual, eu não posso prometer pago, e também eu não posso ter uma compensação econômica no sentido deste projeto, digo, no sentido habitual. É um desafio para mim também. Eu tenho obras que eu posso vender. Eu vendi obras em feiras de arte, galeria, trabalho com 2 galerias em Brasil e preciso de dinheiro para viver, claro, dou classes. Pero este projeto, eu não posso vender fisicamente as coisas como
hago con otras partes de mi obra, ¿no? Entonces, tengo que, al contrario, construir unas protecciones ou fazer com que a compensação econômica deste projeto seja divertida para o fundo deste projeto. A última entrada deste diagrama, que aqui não tenho como mostrar a imagem, não tenho aqui a imagem para ensinar aqui, mas a última entrada que construí neste diagrama, por ocasião desta exposição no Museu da Pampulha, em Brasil, foi uma entrada que indica a necessidade que veio em algumas experiências aqui e lá, de tentar pensar a instituição, o dibujo institucional a partir deste projeto. Quer dizer, não pensar que o problema seria como vou agora poder preservar o projeto. Você gostaria de participar de uma experiência artística numa instituição, num arquivo, numa coleção. Mas ao contrário, dibujar, desarrollar a instituição que seria a correta para abrigar este projeto. Então, seria uma maneira de procurar inverter essas relações e ver como a economia deste projeto poderia ser favorável ao projeto, a los que participam, vamos dizer assim, temos de manter o projeto vivo e escapar um pouco das relações habituais que são duras, não? Entre a economía real del mundo y la economía del arte, ¿no? Eso enlaza un poco con lo que decías al principio de esas distintas temporalidades entre las transformaciones que suceden en el artista, ¿no? Y en su práctica y en la obra de arte, y la temporalidad tan lenta de las instituciones, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Como a través de este proyecto, ¿no? Como demandas un cambio también, claro, o puedes demandar, ¿no? Un cambio en la institución, ¿no? Para que es interesante. Comentan que no se oye. Sí, el micrófono. No se oye. Ah, vale. Bueno, ya, eso era. ¿Hay alguna otra pregunta del chat? ¿Del chat? No hay ningún comentario. ¿Alguna otra aquí? Sí, entonces, a ver, pasamos el micro otra vez. O sea, vamos a tener que, ¿no? Compartir el micro. ¿Qué pasa con esto? No es una pregunta ni un comentario, es una petición a las posiciones sobre la mesa, pero una de ellas las vuelto de manera recurrente es la cuestión de la mediación, ¿no? tan manida y bueno, que nos suelta aún. Y pedirte, sin más, si lo conoces, si podrías compartir con nosotros cuáles son los términos precisos a través de los cuales Capro se refiere a la mediación, como ese paradigma que se opone a la experiencia inmediata, que a mí me cuesta pensar en algo no mediato en realidad, me cuesta pensar en una experiencia inmediata, una experiencia, digamos, veo poca verdad, mucho artificio todavía en esta idea de inmediatez. Y después, si pudieras comentar la paradoja que supone, por ejemplo, el hecho de que estemos aquí ahora refiriéndonos al trabajo de Capro, o incluso la propia exposición en Atapies en torno a Capro, que no es más que otra cosa que un aparato de mediación, ¿no? Y que se construye en torno a esas huellas de la experiencia, ¿no? El documento, que además antes has comentado que Capro tenía, no sé si que era reacio, simplemente no tenía interés en generar registros, pero, en fin, más allá de su voluntad, los registros están ahí y nuestro acceso a su trabajo es a través de esas huellas, ¿no? Si podrías comentar un poquito más sobre esta cuestión de la mediación e incluso cómo tú te relacionas de tu trabajo a esta idea, ¿no? No, claro, no, yo veo, no sé si exagero
pode dizer, exagero um pouco ou não, mas enfim, minha prática me conduziu para este sítio, mas é que eu vejo muito presente a ideia de mediação e justamente pensando que uma diferença entre a arte moderna e a arte contemporânea seria esta consciência das capas de mediação, não? E que se não temos consciência disto, se não la desconstruímos, não somos capazes de falar o que queremos falar, não? Desde a ideia de que da gramatologia, não? As regras gramaticais já indicam maneiras de falar acerca de padrões de dominação que teremos que ser capazes de falar, não ser estrangeiros em nossa própria língua, não? Se quisermos falar de verdade. Então, temos que, é como que uma necessidade contínua de desarmar estruturas e remontá-las e ter todo o cuidado neste manejo, por um lado, não? E por outro, também uma imagem que para mim é recorrente, mas muito clara, e que eu muitas vezes trago com uma imagem assim para falar acerca deste momento, é pensar uma grande exposição, como por exemplo uma Bienal, em que com todo o seu aparato, uma documenta, uma grande exposição, qualquer uma destas, que é uma coisa típica deste momento globalizado, hiperinstitucionalizado, em que a arte é parte de uma macroeconomia e tudo mais. É muito típico que tu penses assim, que acordas em tu casa por la manhã, abres o periódico, há um anúncio, não? Uma página, anúncio se diz, um advertising, não? Desta exposição, que pode ser inclusive dibujado por um artista, não? Ligas à tele, há uma chamada de 30 segundos referente à exposição, à Bienal, por exemplo. Aí, claro, vou visitar hoje a Bienal, tem esse plano. Então, periódico, tele, rádio, sai por la calle, outdoors, em la calle, carteles, não? La Bienal pode ser de artista, pode ser de propaganda, pode ser informativo, pero já estás acedendo ao evento. Se eu estou falando particularmente da Bienal de São Paulo, por exemplo, que está num edifício específico e num parque no centro da cidade, parque e edifício dibujado por Oscar Niemeyer, o arquiteto. Então, chegas ao parque, que é um grande espaço de ócio, já acedes mais cerca da exposição. Há pessoas ali que estão dedicadas a lazer, a ócio, a atividades quaisquer, tomando sol, o que seja. O edifício é um edifício paradigmático da arquitetura moderna. Então, podes compreender aquele edifício já como uma outra capa a mais desta aproximação em la puerta, en la entrada. Agora há aparatos de segurança que são semelhantes a aeroportos, detectores de metais, bolsas, tens que sacar tudo antes de entrar. E já aí é uma presença da segurança, mais um momento para acceder àquele sítio. Assim que entras no edifício, há textos em las paredes que te recebem ali. Esta exposição é assim, é desse modo. Imagens de los sponsors, não? Bancos, o que seja. E, enfim, miras o espaço. Há toda a museografia. Há um arquiteto invitado para dibujar esta museografia, construir paredes, aparatos que ajudam o visitante a mover-se. Parecem calles, avenidas, não? Vai por aqui, não vai por ali, por aqui, setas e tudo. Há textos curatoriais nas paredes acerca deste artista, daquele artista. Chegas na sala, há monitores, se diz assim também, educadores, que podem receber-te, falar acerca deste artista, daquilo, mais textos curatoriais. Quando chegas ao trabalho que queres mirar, estás agotado, não? Porque não há mais energia possível para este encontro, que seria o momento mais nobre, o momento que todos depositam toda a confiança que este é o momento transformador, o encontro da obra com um sujeito, não? Então, este encontro deveria ser o encontro mais potente. Claro que poderíamos pensar bem, um projeto curatorial bem sucedido é um projeto que vai potencializar este encontro. E um projeto curatorial
institucional ou o que seja, vai fazer que esse encontro, o visitante já esteja, há mais energia para este encontro. Mas também, em cada uma dessas etapas, podemos pensar que há artistas que trabalham ali, não? Reconhecemos perfeitamente. Se pensamos um trabalho como Montadas, não? Um artista, um media artist, que seja, podemos perceber que há artistas que trabalham em la tele, em rádio, com inserções em periódicos, em outdoors, nas calles. Então, estas etapas também são etapas que são ativadas sensorialmente, não? E também não podemos ter nenhum tipo de saudosismo, pensar, os viejos tempos eram melhores, porque não havia nenhuma dessas capas, e podemos ter um encontro perfeito, pleno, puro, entre espectador e a obra de arte. Também não há, os viejos tempos não vuelven mais, não? Essa é a condição atual e com a qual temos que trabalhar. Então, eu vejo Capro não está interessado nessa escala, não? Imagino que se vai pensar nessas etapas todas, se põe cansado, não lhe interessaria. Ao mesmo tempo, trabalha claramente com as ferramentas que lhe interessam, não? Estes roteiros, estes scripts, não? As instruções são claramente peças de mediação, não? Que tienes que quedarte em la bridge, na puente, mirando os coches rojos, contas, não são instruções, não? Então, há um uso mínimo, se queres considerar, das mediações, mas há uma consciência aqui e lá que a única maneira de produzir este encontro, não? Este encontro é ativar ferramentas. O texto é uma mediação. Ele poderia, como há artistas que recusam, se pensarmos em alguns artistas, não sei se poderíamos pensar em Ian Wilson, que produz as conversações e que não se grava nada, não há testigo. Aonde isto existe, não? Então, para Capro também não quer que isto seja um momento puramente subjetivo, de minha vivência profunda interna. Também não acredita nisto, não? Isto não lhe interessa psicologizar, pero su manejo de herramientas são mínimas. São algumas ferramentas muito básicas de estruturar seus projetos com essas instruções de las activities. Há publicadas em alguns sítios, podemos bajar, não? Ubu, alguns pequenos libretos com instruções, pero são mediações, não? Pero este contraste que vemos entre o que interessa a Capro e esta condição agora de agotamento é brutal, não? Esse contraste de escala. Então, claro, é dramático pensar que é com essa escala que temos que trabalhar agora. Enfim, não sei. Si hay una persona en el... perdón. Hay una persona en el chat, Muskis, que dice que le gustaría que Ricardo volviese un poco a la idea de anarquismo y anartista. Não, poderia responder assim bem anarquisticamente que a semelhança sonora bastaria, não? Musical, não? Anarquista, bastaria, não? Não é necessário mais explicações. Por exemplo, então já há um enigma, um problema sonoro, poético, musical, que seja, não? Que poderia bastar. Mas não sei, não sei como o anarquismo veria, não? Categorias institucionais, necessidade de formalizar este sítio de produção do artista. Mas, então, é muito frequente, como vemos em Capro,
históricamente incluso, ¿no? En muchos momentos de la historia del arte o de arte reciente hay acciones deliberadas de escape, líneas de ¿cómo se dice? Fuga, con F, é fuga, líneas de fuga para escapar, ¿no? Salir se for preciso del campo, ¿no? Muchas veces es necesario esta línea, ¿no? Hablar de esta línea, de este refrán, esse estribilho, salir se for preciso, escapar. Mas o que me parece interessante desta palavra arte e artista, em sua polissemia, é que ao mesmo tempo que significa algo muito concreto, que é o artista contemporâneo, que é o artista europeu do século XXI, que é o artista chileno do século XVII, que é o artista, se há, chino do século XII, não sei. Podemos fazer esta pergunta. Cada época produz um tipo de artista. Isso é outra coisa muito interessante. Perceber que neste mecanismo de ritornello, para usar o termo de Guattari, feedback, ritornello, são práticas que vuelven, retornam. Então, também, quando se vende uma obra, quando o mercado vende uma obra, vende também um tipo de artista, não? Uma maneira de fazer esta prática. Porque, então, é possível pensar que tipo de artista pode se produzir hoje, que tipo de artista era possível de se produzir no século XIX, que tipo de artista era possível existir no Renascimento. Pensamos Leonardo da Vinci, por exemplo, que é um artista, cientista, sábio, não sei, um intelectual humanista, não? Então, não sei, este espaço, essa categoria arte, em sua polissemia, também pode ser apropriada como um espaço vazio, um espaço de produção, que podemos manter com uma reserva, porque também me parece um pouco trágico, pelo menos para nosso tipo de vida, pensar na sociedade sem artistas, não? Porque é também um campo de reserva, de escape de uma pragmática. Também pensar em Bataille, que oponia-se o capitalista e o poeta, não? Com um tipo de gasto, de produção. Então, é importante reconhecer que este espaço também, esta palavra arte e artista, indicam também áreas a serem inventadas, não? Não apenas indicam áreas de pragmatismo puro e consciência absoluta, não? Categorias puramente definidas. Então, é uma palavra, são términos assim um pouco como deíticos, não? Que são, seu sentido se hace com o uso. Então, não sei, então se pensamos no anarquismo, assim, numa liberdade absoluta, uma quebra de categorias, isso, sim, esta fuga existe, mas ao mesmo tempo esse espaço de uma reserva de proteção com uma pragmática dominante, não é importante manter, me parece. Siguiendo con eso, ¿tú entenderías tu término artista etc., o artista etcétera, como una reactualización del anartista, en sentido anarquista al que se refería Muskiz? Não, há um diálogo, sim, porque é desses momentos de fabricação de uma situação de agência, não? De produção. Pero este refrán, artista, etc., ¿no? Claro que está em diálogo com o anartista, pero é uma resposta que foi produzida, na verdade, em contato direto com uma pragmática do circuito. Pensar o artista como crítico, o artista como curador, o artista como agente, como agenciador, o artista, etc. Quer dizer, também é uma maneira de escapar da ideia do artista como mero produtor de obras de arte, não? Esta ideia de que o artista não é apenas o que se queda em seu estúdio produzindo obras, não? Que é uma categoria de agenciamento, de produção que se abre todo o tempo para su fora, não? Para su... E então
não sei se há um anarquismo, eu não diria sim, não sei, em respeito à palavra anarquismo, aos anarquistas, mas há, na verdade, uma resposta a uma pragmática e uma busca de localizar um lugar de produção, não? que pode escapar a um certo profissionalismo desse circuito que assediou de um modo muito agressivo, pelo menos na geografia do planeta onde eu vivo e trabalho, pero é um síntoma de toda uma reorganização desse circuito. Pero há também uma sutileza que é uma homenagem, e na verdade isso foi uma percepção tardia, pero este hífen entre artista e etc. é também um sinal de menos, não? Então, há um diálogo com uma imagem do poeta construída pelo poeta Augusto de Campos, que é um poeta concreto brasileiro, de grupo concreto, dos concretistas, que criou a figura do poeta menos, com uma única palavra, poeta menos. Quanto mais poeta, menos poesia, que para ele é uma ideia de uma economia de prática, para não ser demasiado, fazer intervenções localizadas, pontuais e menos é mais, vamos dizer assim. Então também este menos, este hífen também é um sinal de menos, para às vezes ser menos artista e ser mais, etc. Não sei. Há uma equação aí. ¿Hay alguna pregunta más? Desde la Fundación Tapias nos dicen, querría volver a la pregunta sobre la mediación. Es algo que Caprov se plantea en el año 88, le invitan a hacer su primera retrospectiva en un museo y ahí se plantea su papel en la historia del arte. Como la experiencia se puede o no exponer, como dice Ricardo, no podemos volver al pasado, al momento en el que se produjo, pero tampoco es interesante museificar la ilustración de esos momentos, convertirlos en objeto de arte. Entonces Caprov lo que plantea en su momento es la reinvención, el construir exposiciones en los que las instrucciones sirvan para cuestionar el presente y que de este modo elementos históricos como son obras pasadas cuestionen nuestro presente, la propia institución y la práctica artística. Y por ejemplo, en el caso de la exposición de la Fundación Antoni Tapias, hemos intentado respetar estos principios, no hay ningún documento expuesto, sino que el espacio se convierte en un lugar de trabajo donde los documentos están disponibles como materiales de trabajo, haciendo al público responsable de lo que ve y lo que elige. Espero visitar esta exposición domingo o lunes, no sé. Quizás en relación a eso y un poco volviendo un poco al happening de self-service, que es muy grande. Bueno, un poco recapitulando nuestras conversaciones, ¿no? Antes de llegar como a esta actividad de hoy. Uno de los aspectos que discutimos bastante en relación a ese happening en concreto era la idea de simultaneidad, ¿no? de que este happening estaba ideado para que sucediera en 3 ciudades, o sea que creaba como una triple imposibilidad de ser espectador de ese happening, ¿no? Que en ese contexto, bueno, nuestras discusiones o nuestro debate un poco tenía que ver un poco con la diferencia entre ese momento en particular, ¿no? En el que la tecnología obviamente no era capaz de crear simultaneidad o de aunar las temporalidades, y nuestro momento actual, ¿no? En el que la tecnología, tenemos, ¿no? El streaming nos hace, o sea, muy accesible esa simultaneidad, ¿no? Y eso nos llevó mucho tiempo discutir, ¿no? O sea, porque realmente la manera en la que Caprov, ¿no? apela a esa simultaneidad era también como casi como desde una reivindicación incluso política, de generar también, ¿no? como acción artística, una acción fuera de esa expectación quizás, o también estuvimos mirando
¿no? Como otros intentos desde Latinoamérica de cómo esa idea de la simultaneidad reprodujo el happening, ¿no? Más allá del contexto de Estados Unidos, y que de repente esas instrucciones se volvían como reproducibles o surgían nuevas instrucciones en otros contextos, ¿no? El happening se volvió modelo, ¿no? O sea, se volvió un ejemplo de práctica o ¿no? de práctica artística, ¿no? Sin embargo, no llegábamos como a reinventar esas, o sea, ¿cuál sería, ¿no? La reinvención de esa simultaneidad que hoy nos la ofrece la tecnología, y también muchas veces, ¿no? Desde prácticas de socialidad como el flash mob, o sea, apelan a la simultaneidad como, ¿no? Como cambio social, ¿no? Pero no sé, tú antes hablabas de la multiplicidad de temporalidades en relación a justamente a tu obra. Te gustaría formar parte de una experiencia artística, ¿no? O sea, esa idea de la simultaneidad y cómo la reinventamos hoy en día cuando la tecnología nos la ofrece en bandeja, ¿no? Bom, não sou especialista em Alan Capro, evidentemente, mas... Pero bueno, quizás desde tu... Claro, mas em muitos dos textos, incluso esta Educação de Anartista, Desartista, há sempre referências, não, à tecnologia. Então, parece que Capro teria uma fascinação, claramente, com este campo. E a comunicação, muitas vezes, é tomada por Capro como uma maneira de escape da arte, não? Também é um pouco como esse lugar de contato e contaminação recíproca, vamos dizer assim. Mas uma coisa que também é clara é que a ideia de aldeia global, Global Village, não, de Marshall McLuhan, estava lançada nos 60, ainda que não estava configurada, só se de fato configurou tecnologicamente, materialmente falando, pelo que ainda não está, evidentemente, porque a distribuição é muito desigual pelo planeta, mas isso se consolida como integração planetária mais dos 80 à frente, não? A ideia de globalização, internacionalismo, pero isso já estava conceptualizado, não? Já era um pouco corrente em los debates para todos nos 60. Então, claramente, indica uma coisa que também é um fenômeno que é muito fascinante pensar, que estes dispositivos, não, que temos aqui tão fáceis e manejamos, já estavam prontos, construídos conceptualmente, ainda que não estivessem construídos tecnicamente, não? Então, não havia o computador personal ali, não havia o mundo não estava digitalizado, pero conceitualmente já se vivia neste mundo, já estava construído o mundo da comunicação, já estava feito ali, pelos 50, como consequência da cibernética, da semiótica, da semiologia. Há muitas coisas que já se constrói no ambiente intelectual que propicia isso, evidentemente. Então, quando essas máquinas aparecem, como agora, não, que habitam nosso dia a dia, elas indicam que é necessário, na verdade, elas são vazias, não? Elas necessitam ser habitadas elas implicam em padrões de como manejá-los, mas, na verdade, nos fascinamos tanto pelas máquinas que as utilizamos também muito malas, de maneira muito pobre, não? Então, me parece que é algo a ser inventado, não? Quando pensamos nas relações de Nanjun Paik, não? Agora não me recuerdo o nome de dois eventos que criou de transmissão em vivo, que integrava performances e ações por todo o planeta. Por exemplo, era uma experiência assim de utilização de ferramentas de comunicação, e há muitas outras aqui e acolá, não? Então, que não são utilizadas. O uso é muito mais dominado por as ferramentas econômicas, não? Que indicam o que hacemos ou não por uma pragmática imediata, mas são claramente subutilizados esses equipamentos, não? É muito mais para ser. Então, creio que
es un espacio para ser inventado, me parece. No sé. No lo sé, si queréis lo podemos dejar aquí o igual hay alguna última pregunta. Dejamos un minuto por si acaso surge. ¿O no? No. Bueno, pues entonces muchas gracias, Ricardo, por todas tus aportaciones y por haber venido a Bulegua. Y gracias a todos por participar.